Então, bom dia. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo e agradecer a Ele pelo dia, por esta manhã, pelo sol que está iluminando, e agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Isso que tu desligasse aqui também, o mudo. E a lembrar também do irmão Antônio, que ele não está passando bem, mas logo ele estará junto de nós aqui e também. E sem ser pedido para nós também, como que eu vi na live, se o irmão Márcio parece que não está bom também, lembrar dele também de oração. Então, pediram lá, então, e vamos pedir também. Se vocês ouvirem lá também, ore em favor do irmão Antônio também. Orar em favor da igreja, orar em favor dos irmãos. Belinha, minha neta. Pedido da mãe Maria das Netas, da mãe do meu irmão Mauro e a Neuza. Elisa também, a resfriada. A Elisa, Maico, que estão visitando, que possam um dia chegar à fé, e aqueles que estão afastados, né, do rebanho, que possam voltar. E as igrejas também que reúnem neste momento também, onde elas estão, cada um no seu local que Deus colocou, nosso Senhor Jesus Cristo também, através dele, que ele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, a pedra principal da esquina, é Jesus. Olha lá, o José Rossato está passando lá. E também, e agora os hinos que vamos cantar, que Deus nos ajude. Começar com o hino 155 e depois o outro atrás, acho que é o 154, firme na promessa, e depois outro atrás que eu não me lembro agora. E que Deus nos abençoe. Depois toda a palavra dele no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 6, não, capítulo 5, versículo 20. Versículo 20. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento e todo o tempo de nossas vidas que Tu vem nos sustentando desde que viemos a este mundo. Agradecemos a Ti por ter permitido em nós vivermos até agora a família que Tu nos deste, desde os antepassados, os avós, os nossos pais, terreno da educação que nos recebemos deles. Agradecemos a Ti por isso, Senhor, e agradecemos pelo pão de cada dia. Tu vem sustentando cada um de nós e todo o povo cristão e o povo do mundo. Pedimos em favor desta igreja. Tu continua abençoando, pedindo em favor agora dos hinos e da mensagem. Em nome de Jesus que pedimos. Em nome dele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Começar com o 155. Mas se arranja, porque foi eu que compus. Foi há muito tempo.
Ouvir mais a voz de vocês, eu vou vocês vão ver. Cento e 48.
Vamos começar no versículo 18. Começa a ler aí, um atrás do outro, que puder, ou daqui para trás, de trás para frente. Versículo 18, primeiro lê o versículo 18, segundo 19. Pode ler, irmão Paulo. 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Minha velha. Jesus, porém, lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a sua casa, para os teus e anunciar a lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Outro 20 agora. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajudou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Obrigado, com 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-lhe aos seus pés. Não é vírgula, mas vamos voltar aqui para o 18 para recordar. Então aqui, no versículo 18, quando ele foi entrando ele no barco, nós já vimos, rogava-lhe o que fora endemoniado, aquele que foi curado. Jesus estava falando com ele, falando que deixasse estar com ele. Ele queria. Ele quis ir com Jesus e os discípulos, mas Jesus ele impediu, e com razão. Ele tinha que seguir Jesus, mas não pessoalmente assim. Ele tinha que seguir Jesus, mas não junto que queria ir no barco, pode continuar lá. Mas Jesus vai seguir em espírito. Então Jesus mandou-lhe ir para a casa dele, né, para pregar para a família. Você vai para a sua casa, volte e dá o testemunho para a família e para os amigos. E assim é nós hoje. Quando Jesus curou nós da enfermidade do pecado, então nós estamos seguindo ele espiritualmente, porque ele já subiu aos céus quando ele ressuscitou. Ele deixou para nós pregarmos para nossas famílias. Nunca devemos esquecer, não desanimar de pregar para a família, nunca. Porque quantas vezes eu fui evangelizado ouvindo a minha família, que converteram tudo primeiro do que eu fui o último. Não é que eles falaram uma vez e desistiram, porque eu era bastante rebelde, eu era religioso, mas não estava seguindo a Cristo. Não tinha certeza da salvação. De vez em quando vinha um, falava, jogava uma pedrada, como diz a irmã Mariana. Ela dizia que uma pedrada, não gostava porque dava muita jogar pelotada. Irmão, isso é para o bem. Essas pedradas, vamos dizer, é para matar o inimigo. Ele falava, ele pregava. Quando fala pregar é uma coisa que você tem que falar alto. Depois uma coisa de pregar um prego. Você prega, está pregando ele, está enfiando ele na parede, na madeira, onde for. É esse o sentido, pregar. E a mensagem é para pregar, fazer que ela entra. Pregar com aquela intenção que ela entra.
Você vai batendo, o prego às vezes encontra uma resistente, uma madeira dura, ele entorta e não vai. Aí viu, o pregador, o marteleiro, o carpinteiro desiste, pega outro. Então, ela não entra. Ainda até que um dia ela entra. Até que um dia ela entrou no meu coração. Quando entrou para valer. Graças a Deus por isso. Então Jesus disse para ele para pregar para a família. Ele ia para pregar. E depois não conta mais a história aí. Esse homem, com certeza, ele continuou pregando. E no versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu que ele fosse. Mas disse-lhe: vai para a tua casa. Todos têm casa. Não é para ficar panambulando aí por aí, converteu? Eu quero mudar agora, vou seguir. Vai embora para frente. Não, vai para a tua casa, ele disse. Para os teus familiares, teus parentes. Porque ele era rejeitado, endemoniado. Agora ele está são. E Jesus fez uma exigência aqui, e anuncia-lhes com grandes coisas. Com grandes, não é pequena. A salvação é uma grande coisa alta, que não tem preço. Não tem preço. Ninguém compra com dinheiro, ninguém compra com boas obras, de maneira nenhuma. Jesus, porque ele comprou nosso lugar e pagou. Anuncia com grandes coisas, o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti, né? Como ele teve misericórdia. Era anunciar as grandes coisas, a cura da alma. Vai contar para eles, para a sua família, Jesus dizendo, em outras palavras, né? As maravilhas que o Senhor tem feito. Então no 20 diz: e ele foi e começou a anunciar a obediência. Então nós devemos ser obedientes. Jesus disse para nós anunciar. Ide, fazei discípulos. Quer dizer, falando para a igreja, individualmente cada um de nós. Mas ide, fazei discípulo. Esse ide é para ir, fazer discípulo, quer dizer, fazer alguém que se converta e torna discípulos de Jesus, um seguidor de Jesus. Ir e fazer discípulos em toda a cidade e para aí afora. Então ele falou, e começou a anunciar em Decápolis. Ele já começou na cidade. Com grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos ficaram maravilhados, viu o homem são. Irmãos, olha, hoje o povo tão preocupado por causa desses sinais que Jesus fazia, e os apóstolos. As igrejas estão querendo usar esse termo de pregar cura, dizer que cura. Hoje, a cura que Jesus está mandando para nós fazer, que Jesus deu esse poder na palavra dele, porque quando nós falamos, é a palavra de Jesus, não é a palavra nossa. O poder está no Evangelho, a palavra de Jesus, para curar a enfermidade do pecado, a doença do pecado. Começou o pecado original, para poder ser uma pessoa salva. Não quer dizer que ele não vai pecar mais, mas o pecado que ele peca não atinge mais a alma dele. Ela pode atingir o corpo, você pode ter consequência, ficar doente, sofrer as consequências do pecado. Mas ela não atinge a alma da pessoa, de tirar a salvação, que é o diabo. Ele que está por trás de tudo, de todos. Anunciar o Evangelho, contando tudo que Jesus teria feito em várias aldeias e cidades. Ele foi, vai agora, teu serviço é esse, é pregar o Evangelho, anunciar. Ele se tornou então um evangelista. Evangelista é uma coisa, aquele que evangeliza, tem um hábito de evangelizar, já tem aquele dom que Deus deu para ele pregar o Evangelho.
Então, contando tudo que Jesus tinha feito a ele. Então ele tornou-se um evangelista, uma vida muito diferente de antes. Quando a pessoa se torna evangelista, a vida dele se torna diferente. Tem que ser diferente. Não é falar deve ser, ela tem que ser diferente, porque senão não é ou não é. Para pôr em dúvida. Já imagina se uma pessoa pecando, vivendo como ele é antes, depois da hora ele está pregando o evangelho, falando que Jesus salvou ele, convidando para ir na igreja, mas a pessoa olha para a vida dele, poxa vida, essa pessoa aí está no vício, está em droga, o álcool mesmo é uma droga. Você vê o jeito dele conversar nas esquinas, está em rodinha, que Salomão diz, a Davi diz, você está na roda dos escarnecedores. Que lucro tem uma pessoa, um cristão lá na roda dos escarnecedores, que escarnece, que não quer saber nada de evangelho, fica jogando sinuca, o baralho, etc. Não. Agora a vida de presente deve ser diferente. E agora vem o que o Senhor tem feito nele. Vamos ver agora. O que o Senhor fez? Que é o Senhor. Homem nenhum muda homem. O homem não consegue mudar a mulher no coração da sua esposa, seus filhos. É Deus que faz tudo isso, a obra. Esta é a história de incontáveis milhões com as suas almas curadas, que nós não sabemos. Tem muitos. Nós estamos aqui poucos, mas tem muitos por aí afora. Nós estamos um pouco louvando a Deus. E os anjos, quantos anjos estão lá louvando ao Senhor lá no céu? Agora o 21 fala a cura e os milagres. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então Jesus arrastava uma grande multidão. Não existiu no mundo e não existe e não existirá alguém que vai arrastar uma multidão que nem Jesus fez. Jesus não estava atrás de sucesso. Jesus não era um cantor famoso, não estava preocupado porque ninguém veio falar. Jesus era humilde. Jesus dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha morada fixa, talvez. Jesus era desprezado da classe religiosa, da religião. Jesus, ele pregava contra o gosto da humanidade, dos homens. E assim os discípulos não devem ser diferentes. Pregar contra os gostos, o gosto da carne. A primeira visita, à primeira vista, parece um simples relato de uma multidão se reunindo. No entanto, teologicamente, revela a soberania de Deus e a resposta humana para a humanidade, a sua graça. Ele seguia Jesus atrás de curas, recebia curas e passava a crer em Jesus e recebia a graça. Os irmãos recebiam a graça de Jesus, a salvação. Aí depois, de volta a Cafarnaum, diz, no lado oeste. E tinha muita gente que esperava por sua volta em Cafarnaum. O povo tinha desejo de ver Jesus de novo passar. O crente hoje, o cristão hoje, ele deve ser desejado que volte a visitar ele na casa. A casa que não deseja a visita de um crente, de um cristão, de um obreiro, ou de qualquer um, ela está em pecado. Ele vai lá para pregar o evangelho. Ele vai lá para fazer uma oração. Ele não deve ser rejeitado. Não está rejeitando a própria pessoa. Quando alguém fecha as portas, não está fechando as portas, fechando a porta para Jesus. Está impedindo o evangelho. Tem gente que almeja o evangelho,
Eu hoje na casa dos irmãos nunca encontrei uma igual a diz que ela não é membro da igreja. É você entrar e sentar, ela já manda anunciar, pregar o evangelho. Eu fico admirado. Então essa última vez eu falei, vamos ter uma calma, porque tinha mais um visitante, cunhado dela. Não quero atrapalhar o assunto, então vamos conversar primeiro. Já desligou a televisão. Agora você está pregando e a televisão está ligada. Eu já vi isso, irmãos. Você fica confuso. Desligou. Quer dizer, desligou. Vamos ver, o pastor vai pregar evangelho para nós aqui hoje. Olha, ela é evangélica. Fervorosa. Né? Vinha lá debaixo dos croceiros, vai a pé lá embaixo. Mas gosta de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, então ele desejava a volta de Jesus, ele esperava a sua volta, e nós hoje, irmãos, estamos esperando também pela volta de Jesus, que ele vai voltar, pela volta dele. Nós estamos esperando aqui, nós não estamos perdendo tempo, sabe que ele vai voltar, a data nós não sabemos. Nós estamos vendo os sinais, que quem assistiu a reportagem que eu vi esses dias, que acho que foi lá na Ásia, o terremoto que deu, Deus que não deu igual. Um prédio, o arranha-céu mais alto, mostrou ele. Mas que questão de segundos, mais de 200 naquela dia, mais de 200 pessoas morreram já. Aí, outro prédio, falou de 7.7, uma coisa assim, até na Israel, o filme mostra embaixo, né? Eu falei, isso é por acaso? Pode fazer a construção mais boa que for, não tem quem pode com Deus. Que a Bíblia falou, vai ver, né, sinal, vários terremotos em vários lugares, mas ainda não é o fim, é o princípio. Então nós estamos nos princípios, porque já passou. Esse é cálculo meu, pelo jeito da história. Se foi 4.000 anos no Antigo Testamento, deve ser os 4.000 anos no Novo Testamento. Já tem 2.000 anos e pouco, então quer dizer que tem mais de 2.000 anos. Se for para essa aí, por lógica, né, vamos dizer assim, tem que ter, 4.000 anos, 4.004, né, tem a música. E agora 2.000 anos. Acho que quando chegar aos 4.000 anos, vai ter muita gente ainda no mundo, nós não sabemos. Só depois que nós morrermos, e talvez, nós não sabemos, o Espírito vai saber tudo certinho. Acredito que sim, mas não sabemos. Uma vez sim. Aí vai estar lá com Cristo, a alma, o corpo vai ficar. Então, o 22, que já foi lido, ele disse: e eis que chegou um dos príncipes, dos principais da sinagoga. Olha quem é que chegou, hein? Meu pai costuma falar, é gente grande, é gente graúda. Não é gente pequena não, é gente principais das sinagogas, os ricos, os chefes. Um deles, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Aí ele viu, esse é o Jesus famoso, que está falando, está curando, tá. Então o comentário corre, né? E esse, um dos chefes, né, da sinagoga, por nome Jairo, ele já chegou, já prostrou. Prostrar é dizer que joelhou, abaixou assim, né? Você vê que Pedro, quando foi lá em Cornélio, lá no livro de Atos, capítulo 10, Pedro também tinha uma fama, porque sabe por quê? Cornélio era famoso. Fala que ele, no capítulo 10 de Atos, ele fazia muita caridade, um homem, né? Um gentio, fazia muita caridade. Fala lá também que orava de contínuo a Deus. Um homem religioso. E aí tudo isso fala que aquelas coisas que ele fazia chegou lá no trono de Deus. Deus viu, chegou lá. Mas só que não era salvo.
Fazia tudo, mas sem salvação. Até a Bíblia explicada vai contando os detalhes, mas não salva. Ela vai contando os detalhes dele e fala, mas não salva, mas não salva. Aí pronto. Aí o anjo falou, pronto, por exemplo, está faltando algo. O que chama, vai lá em tal lugar assim, em Júpiter, passa na cidade lá, tem um curtidor lá no coro, assim, chamado Pedro, vai trair ele para pregar o evangelho. Tinha tudo de bom, mas só que não tinha salvação de evangelho. O mesmo anjo que apareceu lá falar para ele, apareceu lá falar para Pedro. Pedro recusou. Poxa, vai, logo aonde que eu vou? Lá com o gentil, eu sou judeu. E a história é longa, vamos parar aqui. Quando Pedro foi chegando, por causa disso eu lembrei, né? Pedro foi chegando, ele já esperou na porta, convidou os vizinhos, tudo em volta. Vai chegar um grande pregador, por exemplo, aqui, vai vir um homem aqui pregar para nós. Já precisa lembrar, né? Então, aí Pedro foi chegando e já saiu. O Pedro falou assim, opa, levanta, também sou homem. Cruzou a lagoa, passou homem como tu, não é para prostrar. Prostrar somente Deus, a Deus. Prostrar em oração, não é prostrar perante homem. Homem tudo é pecador. Então Jairo se prostra aos pés de Jesus, uma compreensão. O que ele viu? O poder de Deus em Jesus. Ele viu, esse homem tem poder. Ele demonstrou a sua fé e mais humildade da oposição que ele estava, para ele chegar nesse ponto, porque ele humilhou. A humilhação de um líder religioso abala tudo, em busca de ajuda para a sua filha. Quanto de dinheiro que esse homem não tinha gastado com o médico? Irmãos, cada sinagoga tinha vários oficiais, uma postura de adoração. Jairo era um principal da sinagoga, ele era uma posição de respeito, e a liderança da comunidade local, tudo respeitava esse homem. Agora o 23 não foi lido, começa novamente. Vai lendo agora para o outro ler, eu vou explicando. Leia depois. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Amém. E põe a mãos a ler o 24. Então aqui no versículo 23, ele fez uma súplica, aproximadamente, ou realmente, era provavelmente, tinha morrido talvez, ao mesmo tempo em que Jairo importunava Cristo. E ele veio e chegou, rogava-lhe muito, rogar é pedir fortemente, que suple. Não é chegar assim, vai lá, minha filha, não, ele chegou suplicando, insistindo, com respeito. Então, suplicava, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha, minha filhinha está morta. Acho que tem um acrocrase, vai estar junto à morte ou para a morte. Rogo-te que venhas. Ele impõe-as as mãos para que sare e viva. Irmãos, a origem disso agora. A situação de Jairo era desesperadora, não dá para menos, né, irmãos? Para ver a sua filha morta. Vendo isso nessa situação, ressaltando ainda mais a gravidade do seu pedido, que era urgente, está pedindo com urgência. O versículo demonstra a humildade e a fé de Jairo diante de Jesus. O 24. Ele foi comer e seguia uma grande multidão,
que o apertavam. Amém. Olha bem outra coisa aqui. E foi com ele foi com ele, e seguia a multidão vai atrás. Vamos ver o que vai acontecer, vai curar. Jairo foi chamar Jesus. Jesus foi com ele. Ou Jairo foi com Jesus, os dois. Mas olha bem, mas seguia uma grande multidão, porque Jesus não tinha jeito. Como é que Jesus dormia então? Você não sabe essas coisas, não esclarece. Se Jesus tinha horário para dormir, para descansar que nem nós aí, a multidão tinha que ficar tudo, não dava para sossegar. E tem muita multidão seguindo Jesus, irmãos. Nós não estamos só. Não vamos dar nome de igreja. Tem pessoas fiéis que creem nele, como a Bíblia ensina. Eu conversando com um de outra igreja, esses dias, no velório, falou, nem segue a doutrina dos apóstolos, que é a presbiteriana. Ele falou, nem segue a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. E conversamos várias coisas. A gente vê firmeza, não é nome de placa de igreja. Que nome tinha aí a placa da igreja que Jesus disse para Pedro? Ele falou, Pedro, tu é Pedro, uma pedrinha. Aí, no original vem abaixando, um cascalho, uma faísca de uma pedra. Vai humilhando, descendo, um cascalho, uma faísquinha de uma pedra. Agora, sobre esta pedra, tu és Pedro. Sobre esta pedra, quando ele falou esta, lembra como o Félix falava? Essa Bíblia. Agora falou, esta Bíblia. Então aqui está mais próximo. Então Jesus falou, esta pedra edificaria minha igreja, a igreja edificada em Cristo. Em todo lugar do mundo que tiver, nós somos irmãos, fazendo parte do mesmo corpo. O corpo de Cristo é um só, o corpo de Cristo, esteja onde tem. Local, que em cada cidade tenha o corpo de Cristo, a igreja local, independente. Ela não tem uma sede ou matriz em outro lugar. A outra cidade que tem o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela também ela decide, ela resolve os problemas, ela segue a ele. Não é o seguir homens, uma igreja mais forte, uma matriz, uma sede. Aí não é bíblico. Então, e a multidão então seguia. Então, vendo, apertando, olha, fala aqui, demonstra o reconhecimento popular de seu poder, de Jesus, que depositava neles. Tinham poder, eles tinham fé, e vi que Jesus era popular, ele era do povo. Tem muitos obreiros hoje, eu via falar, quando eu morava em Baú, que a igreja não vê, ele chega, sai, e pronto, não é popular, é uma igreja grande. Quando eu morava lá, eu via muitas essas conversas lá. Então aqui também refere-se à realidade da vida de Jesus durante seu ministério terreno. As multidões seguiam ele constantemente, não é de vez em quando, buscando cura, porque a maior parte buscou a cura física. E outros recebiam dupla, cura física e cura da alma. E também, outro buscava também ensinamentos. Quer buscar ensinamentos? Vamos em Jesus. Vamos procurar examinar as Escrituras. E acima de tudo, esperança. Se não tiver esperança, não vai a lugar nenhum. Não busca nada. As doenças eram comuns. E os recursos dos médicos na medicina, você imagina só os médicos daquele tempo, eram limitados. Hoje a medicina dá alta. Só que a medicina, ela também, se Deus não pôr a mão, não usar, não abençoar também. Porque todos têm um dia marcado. Médico não sabe, ninguém sabe. Aí passa por cirurgia e volta, sara, porque não era o dia dele. Às vezes outra passa por cirurgia, já morre em seguida. Hoje outras nem passa. Era o dia. Não pode pensar ao contrário. Quando é que Deus está fora, então ele que fez.
o homem. Para muitos, Jesus representava a única chance de alívio e restauração. Hoje ele é para todos. É Jesus. 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Esse é complicado, irmãos, também. Todas são complicadas. A tradição diz que ela se chamava Verônica. Isso não é a tradição, mas a história conta. Fala de uma hemorragia constante durante todo aquele tempo. Olha, um problema feminino. E Jesus, ele expulsa uma legião de demônios, vemos nesse capítulo, cura da mulher que sofria hemorragia há 12 anos e ressuscita a filha de Jairo. Jesus fez. Agora, 26. E quando havia padecido com muitos médicos, eles pediam de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isso. Antes indo a pior. Olha bem para você ver. E que havia padecido, sofrido. Não tem como imaginar. Muitos, sido muito com muitos médicos, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo cada vez pior. Ela tinha sofrido de dor extrema nas mãos desses médicos, diz as histórias, né? Muito desses médicos já tinha tratado dela simplesmente pelo dinheiro, sabendo todo o tempo que eles não podiam lhe ajudar, os médicos. Não lhe tinha ajudado absolutamente, ao contrário, tendo piorado a situação. A fé da mulher em Jesus, irmãos, expressa em seu pensamento, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Falou, se eu tocar, olha, que fé. 27. Quando ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Amém. No original, realmente diz de Jesus, distinguindo de todos os outros, uma grande multidão, e tocou na sua vestimenta, porque estava apertando, então, né? Provavelmente se referia ao toque na bainha do chale, diz, grande, atirado sobre os seus ombros, tinha aquelas coisas, né? Não sei, fala a história, né? Ou tocou na sua veste, marca o ponto principal da história da mulher, isso tocou. Jesus demonstra a sua fé e a sua iniciativa em buscar cura nele. Jesus foi fé, ele demonstrou a fé dela, ele falou a fé. Diferente da multidão que cercava apenas fisicamente. Lê o versículo 28, irmão Paulo. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Amém. Se note bem, ela dizia, se tão somente tocar nas vestes, sararei. Essa enfermidade era complicada, isolava da comunidade, impedindo de participar de rituais religiosos, não é para menos, né? E de ter contato físico normal com as pessoas.
também, inclusive com seu marido e filhos. A crença em curas milagrosas era comum naquela época, mas muitas vezes ligada a práticas superficiosas, superstição. A mulher, ao ouvir falar de Jesus, primeiro tem que ouvir, ela ouviu falar, a fama dele corria, quebra as barreiras sociais e religiosas, demonstrando a fé dela. Uma fé, irmãos, imposta pela... E as dificuldades dela, impostas pelas situação dela, então demonstrava que a fé dessa mulher era comum, apesar das adversidades. Sua ação é um reflexo do desespero da sua situação, da sua enfermidade, mas só que ela tinha esperança que se ela encontrasse com Jesus, ela encontrasse, a cura dela seria evidente, se ela tinha aquela fé que ela ia ficar restaurada através de Jesus. Ela seguiu dizendo respeito, às vezes, a si mesmo, ou até possivelmente a outros que estavam perto dela, que referiam o mesmo nível de fé. Então ela contou às pessoas. Todo dia nós vamos continuar, se Deus permitir, no versículo 29. Então quer dizer, irmãos, que hoje não acontece essas coisas nessa situação. Deus tem poder, mas só que não vê ninguém tendo esse poder, Deus dando esse poder para ele fazer isso. Se Deus me desse um poder sobrenatural desse jeito, se eu chegasse uma pessoa aí que está doente aí, fazer que nem fizeram os apóstolos, nunca, não precisa nem ter pensado nisso, que encerrou isso aí. Fechar o centro de saúde. Ele lá podia fechar. Eu já ia mandar, aí eu ia falar para o governo, mandar tudo embora, deixa o pastor da Igreja Batista lá, ele põe a mão, fala tudo aí, vai lá nele, aí minha casa ia ficar cheia, aí não ia ter, mas não. Hospital, quando eu orei no hospital, já orei no hospital das clínicas para doente, lá em Bauru já orei no hospital estadual, hospital lá como que chama, de base, lá em Marília, lá, e outro em Garça, em São Lucas, lá. E deve ter mais lá, não lembro. Se fosse assim, então, amém. Vamos louvar o Senhor. Agora você escolhe bastante. Oi? 99. Quase escolhi esse ontem. Lembra de Benjamin, estou tocando um pouquinho de pequeno de curto em cima aqui? Então é tão piado já tocar. O som entra tudo.
Então, até a noite, se Deus permitir, que Ele traga nós aqui novamente e traga visitante também. Pedimos isso a Deus. Então, Paulo termina com uma oração. Senhor, pedimos que você possa nos abençoar no dia de hoje, como já foi abençoado agora, pela realização do estudo, com a realização do estudo. Que possa nos abençoar, que estamos na noite, possa trazer mais pessoas, visitantes. Pedimos mais uma vez pelo pastor, assim, tudo tem feito por ele, agradecemos a cada um de nós que tem feito a nossa vida, e pedimos que nos abençoe e agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo. Isso aqui pedimos, Senhor, em nome dele. Amém. Amém. Célio Ferrari Rodrigues, agora está escutando, está ligado aqui. Diz que chama para participar. Nestor Bernardi da Silva, chame pessoa para participar, deixa eu ouvir, diz aí.